Olá, bom dia a todos e a todas que estão aqui pelo nosso canal da Elos Conectados. Hoje nós estamos aqui para falar sobre arte, círculos e escola nos nossos 20 minutos conectados. Então, vamos esperar aí os convidados entrarem para que a gente possa iniciar aqui com o nosso bate-papo de hoje. E Tatiane Daré está chegando aqui para o nosso canal da Elos. Vamos lá, Tati. Ok. Olá. Olá, Bom boa tarde, dia, doutora bom dia a todos Tati. e todas. Como Já está? estou adiantando as coisas. Tudo Bom, jóia, e você? tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né, com a sua presença aqui para brilhantar esse momento dos 20 minutos conectados. Querida, é o seguinte, hoje nós vamos falar, né, Uhum. sobre arte, círculos e escola. Primeiramente, estamos muito felizes, né, assim, tanto eu como a Ana Tarna aqui, pela Elos Conectados, de estar recebendo você, né, essa pessoa maravilhosa, encantadora, esse ser radiante. E aí, Tati, enfim, muita alegria para esse momento, né? Para quem não conhece, a Tatiane Daré, ela é socióloga, advogada, consultora internacional, né? Já trabalhou fazendo projetos pela Fiocruz, projetos também na ONU, então ela tem uma experiência muito bacana sobre essa elaboração em projetos voltados à resolução de conflitos e juventude. E ela teve essa experiência também em um projeto em Manguinhos, no Rio de Janeiro, que depois ela vai estar detalhando para a gente aqui um pouco sobre essa experiência. Então, Tati, se você quiser se apresentar, né, então fique à vontade. E eu já vou lançando aqui Sim. a primeira pergunta para iniciar os nossos 20 minutinhos, né? Então, assim, você se apresenta e fala para nós um pouco sobre como foi essa ideia de trabalhar com círculos, arte e escola lá no Rio de Janeiro. Como foi isso? Por que você iniciou esse projeto? Tá bom? Tá certo, muito obrigada, agradeço a oportunidade, Jéssica, porque eu acho que a gente acabou se conhecendo dessa maneira, né? Eu explicando o projeto, e a partir disso a gente desenvolveu uma amizade e a gente só tem a crescer em relação aos nossos insights e nos nossos processos criativos. E muito obrigada pelo espaço, né, por estar falando um pouco desse projeto. É muito importante para mim também, e porque é um projeto que eu acredito minha concepção inicial de ter criado ele foi um pouco do curso como facilitador de ciclo, né, sendo facilitadora de ciclos e mediadora de conflitos. Eu tentei pensar num projeto de intervenção, né? Esse projeto foi executado enquanto bolsista da Fiocruz. E, e lá tinha um problema, uma demanda muito grande em relação à conflitualidade no entorno, né, de Manguinhos, porque é considerado uma comunidade que ela sofre diversos problemas em relação à guerra das facções. Então, foi pensado o projeto de uma maneira que pudesse abarcar o locus, né, inicialmente, da escola, como um espaço contemplador de prevenção da violência, mas que essa violência fosse tratada de diversas formas, não somente dos conflitos interpessoais provocados ali, mas que são desencumbidos ali, né? Que tem um fim ali, porque são, na verdade, originários de diversas formas de violência que esses jovens e adolescentes carregam no cotidiano deles. Então, eu pensei em aprimorar essas técnicas de mediação e resolução de conflitos, junto com a construção de círculos, né, de construção da paz, ou justiça restaurativa, como é mais conhecido, e Uhum. também introduzir uma metodologia
sistêmico lúdico criativo, para que, junto com esse processo de aprendizagem, né, de prevenção e mediação, eles pudessem, os alunos pudessem desenvolver um empoderamento juvenil, a capacidade de argumentação, a partir de uma concepção mais lúdica de educação para direitos, né, numa concepção mais crítica e emancipadora, baseada numa vertente mais freiriana. Então, a partir disso, eu comecei a criar, junto com alguns amigos, né, que desenvolvem temas específicos na área, como a Ana Miranda, que é socióloga da arte, o Gundo Rial, que é professor doutor em literatura, e também o Guto Lacerda, que ele trabalha na área da comunicação, de como que, para determinada especialidade, né, de cada pessoa, nós pudéssemos montar um conceito e que, a partir desse conceito, ele se desdobrasse em diversas etapas dentro dessa oficina durante as aulas. Então, o conceito inicial foi o conceito do tema do girassol, que remete aquele tema mais de uma flor, né, que envolve também um objeto de resistência e também de união. Então, cada professor acabou desenvolvendo um tema com base nisso e foi muito produtivo. E mais o quê? E essas técnicas também eu introduzi dentro dessa metodologia lúdico-criativa. Técnicas, né, como rodas de conversa, tivemos a arte, né, um processo de arte, que significa também um processo de catarse ali, onde os alunos, a partir da introdução, né, da assimilação do novo tipo de conhecimento e formas de sociabilidade, que não aquela forma de sociabilidade violenta que eles acabam encontrando, né, no seu cotidiano, pudessem extravasar, tivessem mais à vontade para falar de coisas. Porque, na verdade, a função muito benéfica do Círculos de Construção da Paz é que consegue transformar, né, as pessoas em pouco tempo. Então, eu acabei pensando num projeto que pudesse abarcar todos esses elementos, que considerassem o empoderamento juvenil, né? E também com um novo conceito de escola, que fosse um conceito de escola mais emancipador, mais livre, capaz de estimulá-los a criar, a sentir a vontade, que não fosse aquele ambiente opressor do que eles já vivem. Ô, Tati, falando aqui um pouquinho, você falou muito dessa questão do poder, né, das rodas de conversa, dos círculos de diálogo, de transformar, né, certos conflitos e também a vida das pessoas, principalmente quando se trata de juventude, né, de jovens, adolescentes, crianças. E aí eu queria que tu falasse um pouco quais eram os tipos de conflitos vivenciados nessa escola, Manguinhos, que eu acho que essa realidade perpassa todo o país, né? Essa questão de guerras de facções, territórios. E que tipo de conflitos você identificou, né, nesse período? E como você trabalhava isso com a arte, né? Como é que você desenvolvia isso com a arte, né? Porque você falou das oficinas dos girassóis, do apoio dos seus amigos, que eram um comunicador e uma socióloga. Então, como se dava na prática isso, né? Conflito e arte, né? Como vocês comunicavam isso dentro do projeto de lá em Manguinhos? Uhum. Bem, a violência, né, na escola, primeiro foi feito um questionário, né, para que os alunos pudessem responder e a gente mapear, para que pudesse também focar em qual tipo de violência que a gente poderia estar priorizando. Era uma escola que era mais assim, que não havia tantos conflitos, e isso é um aspecto positivo, porque você consegue trabalhar outros elementos, né? Uhum. Mas existia um elemento muito importante para ser trabalhado ali, de que a violência era uma violência mais simbólica existente e de
O que eu quero dizer é que são violências que envolvem comportamentos, atitudes, gestos, né, e olhares, que muitas vezes encadeiam rixas, brigas, né, bullying, que é muito comum, e mais voltado para esse tipo de violência, que o bullying eu acho que era preponderante ali. E também uma violência marcada pela ausência, sabe? A ausência dos alunos enquanto eles não se conheciam, eles não se conversavam, então eles não eram integrados ali no ambiente escolar e entre eles, porque já é uma forma de uma consequência de um ambiente opressor que eles viviam e eles se anulavam. Então, o que a gente buscou promover ali foi um encontro para que eles se conhecessem mais, né, quebrassem esse gelo e esse posto olhar mais talvez discriminador, porque ali ou mais receoso, porque ali existiam diversos, por mais que a escola fosse situada em Manguinhos, né, numa região de confronto e zona também de confronto, porque a gente acabava dando as aulas e ocorreu um tiroteio logo após, era seguido por diversos tiroteios ali, isso fazia parte do cotidiano deles, e os alunos, eles moravam em diversas localidades diferentes, pertencentes a diferentes facções, domínios de diferentes facções. Então, também poderia ser um fator que poderia gerar esse distanciamento entre eles, esse espaço de não fala, né, digamos assim. Então, aí nesse espaço, a gente tentou construir uma zona mais pacífica e harmônica para que eles pudessem interagir entre eles, pudessem desenvolver de acordo com as habilidades socioemocionais e cognitivas, né, capacidades e uma inteligência emocional com base nas rodas de conversa também. Primeiro foram as rodas de conversa, né, que foram em etapas assim, e depois primeira exposição dos professores, depois roda de conversa tendo os insights, e depois no terceiro momento seria o momento da aplicação prática do que eles tiveram, do que eles ensinaram, do que eles aprenderam e o que os professores também acabaram ensinando, e ali foi um ensinamento mútuo, na verdade, né? Porque tanto nós quanto eles, a gente teve diversos insights. Nessa roda de conversa, era também apresentado diversos tipos de ONGs que funcionariam como possíveis parcerias para que eles pudessem se engajar e sentirem mais à vontade para, digamos assim, terem mais afinidade para se desenvolver alguma atividade em alguma ONG. Porque no Rio de Janeiro tem muitas oficinas e atividades desenvolvidas por essas ONGs, para que esse trabalho fosse também contínuo, né? E que então, essas ONGs também participaram da roda de conversa, então foi um movimento que foi não só entre eles, também adultos participaram, e num espaço dialógico e completamente horizontal, dando a eles o espaço da fala. Então, também trouxemos não só a possibilidade de fazer da realização da arte pelos professores, mas pelos próprios integrantes da comunidade da Maré, de Manguinhos, né? Onde muitas dessas pessoas que moram lá desenvolvem artes como um espaço de catarse e possibilidade de ressignificação da violência. Então, nós mostramos como é possível para que eles pudessem se espelhar, né? Construir uma forma de resistência não violenta a partir da comunicação e ação não violenta, né? E ressignificar o cotidiano. E a partir disso também desenvolver uma capacidade criativa, né? De empoderamento, de um olhar para o outro, né? Desenvolvimento da empatia e alteridade, quando eles começavam a
falar, né, do cotidiano da violência, do que eles enfrentavam enquanto violência do racismo institucional provocado pela violência policial e outras formas de opressão no cotidiano deles, e que os outros também colegas viam ali como um processo de construção de afinidades comuns e construção coletiva, que isso era mais presenciado depois do fazimento da arte, né, digamos assim, e era ali coletivo. Então todos eles se juntavam, interagiam e conseguiam ressignificar aquelas ações da roda de conversa, do que eles passavam, para um movimento mais lúdico, assim, né, digamos. Então tivemos a possibilidade deles fazerem a pintura, né, o cartazes e formas de contestação que, na verdade, significa uma apresentação do que eles ressignificaram, né, nas oficinas, e foi bastante benéfico ali. E contos, histórias, né, e rodas de conversa sobre debates, onde inicialmente eles estavam muito tímidos, e depois eles começaram a se soltar e começaram a falar. Inclusive, o tema da violência policial foi suscitado por eles. Então, foi muito interessante isso, perceber que eles conseguem, em pouco espaço de tempo, desenvolver essas habilidades socioemocionais e transformar isso de uma maneira mais criativa e positiva, né? Tati, a Betina, ela falou que teve que sair agora, mas ela deixou aqui um comentário parabenizando o seu trabalho, né, o projeto vivenciado lá em Manguinhos, e falou como, né, ter mais acesso às informações, conhecer mais sobre esse projeto. E aí, Betina, desde, né, antemão, peço até licença aqui a Tati, aqui na Elos Conectados nós vamos fazer uma roda de conexão com a Tati e com a Ana Miranda, que é a amiga dela, socióloga, em outubro, nós vamos estar divulgando aqui, né, com o nosso folder lá no feed da Elos Conectados, para falar mais, discutir mais pelo Google Meet, essa experiência do projeto Vozes, né, na escola, Direito, Vozes, você pode até falar aí o nome do projeto que você nomeou lá, Tati, tá bom? Infelizmente, os nossos 20 minutos conectados está chegando ao fim, Tati. Faltam só mais ou menos aqui uns 2 minutinhos. Passa rápido, né? E aí você pode estar falando um pouco, né? Como está acessando, né? Mais informações e, enfim, e as suas considerações finais. Desde já, gratidão, viu, pela sua presença aqui hoje, falando um pouco sobre a sua experiência, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, não deu para falar muita coisa, mas eu posso, no outro momento, estar falando junto com algum dos colegas, né, que eu trabalhei, e aí a gente pode aprofundar mais, né? Mas eu acredito que esse espaço da arte é um espaço fundamental na escola, né? Porque a partir da arte como saída, né, e prevenção para a violência e transformação dos conflitos, os jovens e adolescentes eles conseguem compreender e racionalizar suas emoções, expressando melhor o conflito vivido. E desenvolver também essas habilidades emocionais, socioemocionais que possam ser ressignificadas, né, a partir do trauma que eles vivenciam, e transformar em relações e laços de afeto, solidariedade, autoestima, né? Então, e isso, na verdade, é independente de qualquer contexto. O que a gente vive é um individualismo muito grande e é necessário resgatar esses valores como forma de transformação de conflitos, porque esses valores eles são necessários num conceito de sociedade harmônica, né, mais harmônica e capaz de ter um olhar para o outro com mais empatia e solidariedade, ao invés da competição, né, e de um ambiente tão hostil que a gente tem vivido ultimamente. Eu fico aberta, né, para estar tratando desse um pouco mais a fundo
e compartilhar com vocês as outras experiências de outros projetos que eu desenvolvi, né? E no mais agradeço muito esses 20 minutos que passaram tão rápido. Gratidão, Muito Tati. obrigada. Um beijo em você. A gente te espera aqui na Roda de Conexão em outubro, certo? Então, nós vamos estar aqui, pessoal que está assistindo. Esse vídeo vai estar gravado, vai estar lá no nosso IGTV. Então, vocês podem estar compartilhando e podem estar depois assistindo quem chegou depois. E assim, Tati e Ana Miranda vão estar conosco e em breve mais novidades também pela Elos Conectados. Lembrando que nós estamos também com cursos de educação integrativas e práticas dialógicas, aí com as inscrições abertas. Então, quem quiser se aprofundar, né, nessas práticas, conhecer mais esse mundo da educação integrativa, né, essas metodologias, então, falem conosco. Nosso WhatsApp está lá no Linktree, então fale também pelo Message, pelo o Direct. Nós também temos canal no Facebook, no YouTube, então sigam as nossas redes sociais, tá bom? Um cheiro, Tati, e obrigada a todos Beijo, que querida. Muito obrigada. Eu que estiveram aqui agradeço. conosco, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigada a todos. E Tatiane Daré está chegando aqui para o nosso canal da Elos. Vamos lá, Tati. Ok. Olá. Olá. Bom Boa tarde. dia, Bom doutora dia a todos e todas. Como Já está? estou adiantando as coisas. Tudo Bom, jóia, e você? tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né, com a sua presença aqui para brilhantar esse momento dos 20 minutos conectados. Querida, é o seguinte, hoje nós vamos falar, né, Uhum. sobre artes, círculos e escola. Primeiramente, estamos muito felizes, né, assim, tanto eu como a Ana Tarna aqui, pela Elos Conectados, de estar recebendo você, né, essa pessoa maravilhosa, encantadora, esse ser radiante. E aí, Tati, enfim, muita alegria para esse momento, né? Para quem não conhece, a Tatiane Daré, ela é socióloga, advogada, consultora internacional, né? Já trabalhou fazendo projetos pela Fiocruz, projetos também na ONU, então ela tem uma experiência muito bacana sobre essa elaboração em projetos voltados à resolução de conflitos e juventude. E ela teve essa experiência também em um projeto em Manguinhos, no Rio de Janeiro, que depois ela vai estar detalhando para a gente aqui um pouco sobre essa experiência. Então, Tati, se você quiser se apresentar, né, então fique à vontade. E eu já vou lançando aqui Sim. a primeira pergunta para iniciar os nossos 20 minutinhos, né? Então, assim, você se apresenta e fala para nós um pouco sobre como foi essa ideia de trabalhar com círculos, arte e escola lá no Rio de Janeiro. Como foi isso? Por que que você iniciou esse projeto? Tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade, Jéssica, porque eu acho que a gente acabou se conhecendo dessa maneira, né? Eu explicando o projeto, e a partir disso a gente desenvolveu uma amizade e a gente só tem a crescer em relação aos nossos insights e nos nossos processos criativos. E muito obrigada pelo espaço, né, por estar falando um pouco desse projeto. É muito importante para mim também, e porque é um projeto que eu acredito e minha concepção inicial de ter criado ele foi um pouco do curso como facilitador de ciclo, né, sendo facilitadora de ciclos e mediadora de conflitos. Eu tentei pensar num projeto de intervenção, né? Esse projeto foi executado enquanto bolsista da Fiocruz. E, e lá tinha um problema, uma demanda muito grande em relação à conflitualidade no entorno, né, de Manguinhos, porque é considerado uma comunidade que ela sofre diversos problemas em relação à guerra das facções. Então, foi pensado o projeto de uma maneira que pudesse abarcar
o locus, né, inicialmente da escola, como um espaço contemplador de prevenção da violência, mas que essa violência fosse tratada de diversas formas, não somente dos conflitos interpessoais provocados ali, mas que são desincumbidos ali, né? Que tem um fim ali, porque são, na verdade, originários de diversas formas de violência que esses jovens e adolescentes carregam no cotidiano deles. Então, eu pensei em aprimorar essas técnicas de mediação e resolução de conflitos, junto com a construção de círculos, né, de construção da paz, ou justiça restaurativa, como é mais conhecido, e também introduzir uma metodologia sistêmico-lúdico-criativa, para que, junto com esse processo de aprendizagem, né, de prevenção e mediação, os alunos pudessem desenvolver um empoderamento juvenil, a capacidade de argumentação, a partir de uma concepção mais lúdica de educação para direitos, né, numa concepção mais crítica e emancipadora, baseada numa vertente mais freiriana. Então, a partir disso, eu comecei a criar, junto com alguns amigos, né, que desenvolvem temas específicos na área, como a Ana Miranda, que é socióloga da arte, o Gundo Rial, que é professor doutor em literatura, e também o Guto Lacerda, que ele trabalha na área da comunicação, de como que, para determinada especialidade, né, de cada pessoa, nós pudéssemos montar um conceito, e que a partir desse conceito ele se desdobrasse em diversas etapas dentro dessa oficina durante as aulas. Então, o conceito inicial foi o conceito do tema do girassol, que remete aquele tema mais de uma flor, né, que envolve também um objeto de resistência e também de união. Então, cada professor acabou desenvolvendo um tema com base nisso e foi muito produtivo. E mais o quê? E essas técnicas também eu introduzi dentro dessa metodologia lúdico-criativa técnicas, né, como rodas de conversa, tivemos arte, né, um processo de arte, que significa também um processo de catarse ali, onde os alunos, a partir da introdução, né, da assimilação do novo tipo de conhecimento e formas de sociabilidade, que não aquela forma de sociabilidade violenta que eles acabam encontrando, né, no seu cotidiano, pudessem extravasar, tivessem mais à vontade para falar de coisas. Porque, na verdade, a função muito benéfica dos círculos de construção da paz é que consegue transformar, né, as pessoas em pouco tempo. Então, eu acabei pensando num projeto que pudesse abarcar todos esses elementos, que considerasse o empoderamento juvenil, né? E também com uma nova conceito de escola, que fosse um conceito de escola mais emancipador, mais livre, capaz de estimulá-los a criar, a sentir a vontade, que não fosse aquele ambiente opressor do que eles já vivem. Ô, Tati, falando aqui um pouquinho, você falou muito dessa questão do poder, né, das rodas de conversa, dos círculos de diálogo, de transformar, né, certos conflitos e também a vida das pessoas, principalmente quando se trata de juventude, né, de jovens, adolescentes, crianças. E aí eu queria que tu falasse um pouco quais eram os tipos de conflitos vivenciados nessa escola, Manguinhos, que eu acho que essa realidade perpassa todo o país, né? Essa questão de guerras de facções, territórios. E que tipo de conflitos você identificou, né, nesse período? E como você trabalhava isso com a arte, né? Como é que você desenvolvia isso com a arte, né? Porque você falou das oficinas dos girassóis, do apoio dos seus amigos, que era um comunicador e uma socióloga. Então, como
se dava na prática isso, né? Conflito e arte, né? Como vocês comunicavam isso dentro do projeto lá em Manguinhos? Uhum. Bem, a violência, né, na escola, primeiro foi feito um questionário, né, para que os alunos pudessem responder e a gente mapear, para que pudesse também focar em qual tipo de violência que a gente poderia estar priorizando. Era uma escola que era mais assim, que não havia tantos conflitos, e isso é um aspecto positivo, porque você consegue trabalhar outros elementos, né? Uhum. Mas existia um elemento muito importante para ser trabalhado ali, de que a violência era uma violência mais simbólica existente e de o que eu quero dizer que são violências que envolvem comportamentos, atitudes, gestos, né, e olhares, que muitas vezes encadeiam rixas, brigas, né, bullying, que é muito comum, e mais voltado para esse tipo de violência que o bullying eu acho que era preponderante ali. E também uma violência marcada pela ausência, sabe? A ausência dos alunos enquanto eles não se conheciam, eles não se conversavam, então eles não eram integrados ali no ambiente escolar e entre eles, porque já é uma forma de uma consequência de um ambiente opressor que eles viviam e eles se anulavam. Então, o que a gente buscou promover ali foi um encontro para que eles se conhecessem mais, né, quebrassem esse gelo e esse suposto olhar mais talvez discriminador, porque ali ou mais receoso, porque ali existiam diversos, por mais que a escola fosse situada em Manguinhos, né, numa região de confronto e zona também de confronto, porque a gente acabava dando as aulas e ocorreu um tiroteio logo após, era seguido por diversos tiroteios ali, isso fazia parte do cotidiano deles, e os alunos, eles moravam em diversas localidades diferentes, pertencentes a diferentes facções, domínios de diferentes facções. Então, isso também poderia ser um fator que poderia gerar esse distanciamento entre eles, esse espaço de não fala, né, digamos assim. Então, aí nesse espaço, a gente tentou construir uma zona mais pacífica e harmônica para que eles pudessem interagir entre eles, pudessem desenvolver de acordo com as habilidades socioemocionais e cognitivas, né, capacidades e uma inteligência e inteligência emocional com base nas rodas de conversa também. Primeiro foram as rodas de conversa, né, que foram em etapas assim, e depois primeira exposição dos professores, depois roda de conversa tendo os insights, e depois no terceiro momento seria o momento da aplicação prática do que eles tiveram, do que eles ensinaram, do que eles aprenderam e o que os professores também acabaram ensinando, e ali foi um ensinamento mútuo, na verdade, né? Porque tanto nós quanto eles, a gente teve diversos insights. Nessa roda de conversa, era também apresentado diversos tipos de ONGs que funcionariam como possíveis parcerias para que eles pudessem se engajar e sentirem mais à vontade para, digamos assim, terem mais afinidade para se desenvolver alguma atividade em alguma ONG. Porque no Rio de Janeiro tem muitas oficinas e atividades desenvolvidas por essas ONGs, para que esse trabalho fosse também contínuo, né? E que então, essas ONGs também participaram da roda de conversa, então foi um movimento que foi não só entre eles, também adultos participaram, e num espaço dialógico e completamente horizontal, dando a eles o espaço da fala. Então, também trouxemos não só a possibilidade de fazer a realização da arte pelos professores, mas pelos próprios integrantes da comunidade da Maré, de Manguinhos, né?
onde muitas dessas pessoas que moram lá desenvolvem artes como um espaço de catarse e possibilidade de ressignificação da violência. Então, nós mostramos como é possível para que eles pudessem se espelhar, né? Construir uma forma de resistência não violenta a partir da comunicação e ação não violenta, né? E ressignificar o cotidiano. E a partir disso também desenvolver uma capacidade criativa, né? De empoderamento, de um olhar para o outro, né? Desenvolvimento da empatia, alteridade, quando eles começavam a falar, né, do cotidiano da violência, do que eles enfrentavam enquanto violência do racismo institucional provocado pela violência policial e outras formas de opressão no cotidiano deles, e que os outros também, colegas, viam ali como um processo de construção de afinidades comuns e construção coletiva, que isso era mais presenciado depois do fazimento da arte, né, digamos assim, e era ali coletivo. Então todos eles se juntavam, interagiam e conseguiam ressignificar aquelas ações da roda de conversa, do que eles passavam, para um movimento mais lúdico, assim, né, digamos. Então tivemos a possibilidade deles fazerem a pintura, né, o cartazes e formas de contestação que, na verdade, significa uma apresentação do que eles ressignificaram, né, nas oficinas, e foi bastante benéfico ali. E contos, histórias, né, e rodas de conversa sobre debates, onde inicialmente eles estavam muito tímidos, e depois eles começaram a se soltar e começaram a falar. Inclusive, o tema da violência policial foi suscitado por eles. Então, foi muito interessante isso, perceber que eles conseguem, em pouco espaço de tempo, desenvolver essas habilidades socioemocionais e transformar isso de uma maneira mais criativa e positiva, né? Tati, a Betina, ela falou que teve que sair agora, mas ela deixou aqui um comentário parabenizando o seu trabalho, né, o projeto vivenciado lá em Manguinhos, e falou como, né, ter mais acesso às informações, conhecer mais sobre esse projeto. E aí, Betina, desde, né, antemão, peço até licença aqui a Tati, aqui na Elos Conectados nós vamos fazer uma roda de conexão com a Tati e com a Ana Miranda, que é a amiga dela, socióloga. Em outubro, nós vamos estar divulgando aqui, né, com o nosso folder lá no feed da Elos Conectados, para falar mais, discutir mais pelo Google Meet, essa experiência do projeto Vozes, né, na escola, Direito, Vozes, você pode até falar aí o nome do projeto que você nomeou lá, Tati, tá bom? Infelizmente, os nossos 20 minutos conectados está chegando ao fim, Tati. Faltam só mais ou menos aqui uns 2 minutinhos. Passa rápido, né? E aí você pode estar falando um pouco, né? Como está acessando, né? Mais informações e, enfim, e as suas considerações finais. Desde já, gratidão, viu, pela sua presença aqui hoje, falando um pouco sobre a sua experiência, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, não deu para falar muita coisa, mas eu posso, no outro momento, estar falando junto com algum dos colegas, né, que eu trabalhei, e aí a gente pode aprofundar mais, né? Mas eu acredito que esse espaço da arte é um espaço fundamental na escola, né? Porque a partir da arte como saída, né, e prevenção para a violência e transformação dos conflitos, os jovens e adolescentes eles conseguem compreender e racionalizar suas emoções, expressando melhor o conflito vivido. E desenvolver também essas habilidades emocionais, socioemocionais que possam ser ressignificadas, né, a partir do trauma que eles vivenciam, e transformar em relações e laços de afeto, solidariedade, autoestima, né? Então,
E isso, na verdade, é independente de qualquer contexto. O que a gente vive é um individualismo muito grande e é necessário resgatar esses valores como forma de transformação de conflitos, porque esses valores eles são necessários num conceito de sociedade harmônica, né, mais harmônica e capaz de ter um olhar para o outro com mais empatia e solidariedade, ao invés da competição, né, e de um ambiente tão hostil que a gente tem vivido ultimamente. Eu fico aberta, né, para estar tratando desses um pouco mais a fundo e compartilhar com vocês as outras experiências de outros projetos que eu desenvolvi, né? E no mais agradeço muito esses 20 minutos que passaram tão rápido. Gratidão, Muito Tati. obrigada. Um beijo em você. A gente te espera aqui na Roda de Conexão em outubro, certo? Então, nós vamos estar aqui, pessoal que está assistindo. Esse vídeo vai estar gravado, vai estar lá no nosso IGTV. Então, vocês podem estar compartilhando e podem estar depois assistindo, quem chegou depois. E assim, Tati e Ana Miranda vão estar conosco e em breve mais novidades também pela Elos Conectados. Lembrando que nós estamos também com cursos de educação integrativas e práticas dialógicas, aí com as inscrições abertas. Então, quem quiser se aprofundar, né, nessas práticas, conhecer mais esse mundo da educação integrativa, né, essas metodologias, então, falem conosco. Nosso WhatsApp está lá no Linktree, então fale também pelo Message, pelo o Direct. Nós também temos canal no Facebook, no YouTube, então sigam as nossas redes sociais, tá bom? Um cheiro, Tashi, e obrigada a todos Beijo, que querida. Muito obrigada. Eu que estiveram aqui agradeço. conosco, viu? Tchau, tchau, pessoal! Tchau. Muito obrigada a todos.